Professora Terezinha, para identificar aqui seu nome completo. Então, meu nome é Maria Terezinha Bretas Vilarino. Sou nascida, em Dores de Guanhães e vim para Valadares menina. Eu tinha 8 anos, então, de fato, eu sou uma valadarense, assim, de criação. Eu estudei escola básica, escola pública, depois meu pai quis estudar em escola particular, pagou o colégio Betorino pra gente, que era chique. Meu pai foi tropeiro, ele ia de Dores de Guanhães a Belo Horizonte tocando gado, isso lá na década de final da década de 1940, início da década de 1950. E o pai dele, por sua vez, era eu não sei em termos de Guanhães, daquela coisa, se era uma grande propriedade, média propriedade, eu acho que era pequeno, porque não era muita coisa. O meu avô, pai do meu pai, Raimundo Vilarino, tinha uma pequena propriedade lá no município, de Dores de Guanhães, mas os filhos, cada um foi cuidar da sua vida. Meu pai foi tropeiro durante muito tempo. Quando eu nasci, meus próximos 3 irmãos, quando nascemos, meu pai era tropeiro. E nós tínhamos tios que tinham vindo para aqui, para a região de Governador Valadares, que aí eram parentes que já tinham enriquecidos com a obtenção da terra, sabe-se lá como, eu não sei, não posso dizer, mas tenho cá minhas dúvidas. Quanto à obtenção da terra, que são caras que ficaram conhecidos aqui na região, que era o Davi Forbino Bretas, a gente tinha o Forbino Bretas. E tem uma história muito engraçada que esse sobrenome Bretas é um peso para mim, porque quando eu cheguei aqui no CAT e falei que meu nome era Bretas, você, chegou a filha do fazendeiro. O supermercado é de vocês também? Não tem parentesco, eram os outros Bretas de Santa Maria de Itabira, parece. É de Guanhães, parece que é por lá. Acho que é Santa Maria de Itabira, que é esses Bretas do supermercado. E o meu Bretas veio lá de Guanhães. Que tá na mesma direção. Mas eu não sei, essa geografia aí eu não sei não. Mas o que eu sei que o meu pai contava é que eram 2 irmãos, que um foi para a região de Guanhães, o outro foi para Santa Maria de Itabira, e cada família então se constituiu de uma forma. Bom, eu estou contando isso para dizer que quando eu entrei no CAT, houve uma resistência. Que ano mesmo você entrou? Eu entrei como fundador. Eu sou sócia fundadora do CAT. Com 29 anos? 29 anos, 1989. Eu sou sócia fundadora, junto com o padre Joaquim, com o Edson, com o Arufo, meu marido, com o Frei Ederson. Opa, esse sobrenome Bretas é um sobrenome que aqui no Vale do Rio Doce tem um peso, que eram os caras que eram dono de terra. E esses tios tinham muita terra. Então, tanto foi um sobressalto aqui, na minha chegada, embora eu não compactuasse com nada daquelas coisas, e foi um sobressalto para o meu pai, que ainda era vivo. Nessa ocasião, o meu pai já tinha uma pequena propriedade de terra, uma pequena propriedade em Jampruca, e depois vendeu e foi comprar uma outra propriedade em Lenópolis, ali perto, depois de São Vito, ali perto de Mendes para baixo. O meu pai horrorizou quando eu me aproximei desse povo. Na verdade, desde quando eu entrei na faculdade que a família de Francisco de Assis também ficou horrorizada. Também, eu fiz ciências sociais. Ele fez opção pelos pobres. E aí meu pai horrorizou demais. Eu tenho uma história de movimento estudantil aqui em Valadares, embora meu pai sempre tivesse medo, porque as histórias que se contavam sobre as lutas no Vale do Rio Doce para a questão pela terra são violentas. Então, não que o meu pai me proibisse, mas ele tinha muito medo. Quando eu era estudante, na antiga Fafi aqui, que pertencia hoje ao que é a Univale, eu me lembro que eu participava de um movimento estudantil e tinha polícia que me vigiava, porque era quando o movimento estudantil ainda tinha um peso, algum peso, que hoje ele está muito enfraquecido, diluído. E eu me lembro, por exemplo, que eu era amiga do Fassarella. Como eu cheguei ao Fassarella também está lá na Fundação do CAT. Ele era meu professor, ele primeiro tinha sido meu professor no Colégio Vitorino, dava aula de História e Geografia. Eu fiz depois Ciências Sociais, um pouco pela influência dele. Você fez Ciências Sociais aqui em Governador Valadares? Depois especializei em História. E aí eu fui estudar na faculdade, o Fassarella foi meu professor. E aí ele foi o grande mestre desse caminho aí, E eu acompanhava o Fassarella e acabamos nos tornando grandes amigos, depois com padres também. E sempre tivemos as nossas vidas assim muito partilhadas, como foi partilhado com a Maria,
e com o Joaquim, porque foi o Fassarello também que nos trouxe o Joaquim. E então, assim, a gente começou a participar, apoiando esse movimento, chegamos ao CAT, porque chegou um momento em que alguém disse para o Fassarello: precisamos retomar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Governador Valadares, como é que nós vamos fazer? E aí então arrebanhamos, o Fassarello, o Joaquim arrebanhou, Aruf, eu, o Edson, uma turma grande, Zé Gonçalves, né, na época, que fomos ajudar essa retomada. Então eu estou nesse movimento desde a retomada do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Valadares, que foi anterior ao CAT. Então o CAT também tem uma história particular que surgiu lá dentro do sindicato, depois o pessoal pode lembrar disso, né? E chega um momento em que a gente definiu esse grupo, que continuamos apoiadores, depois da retomada do sindicato, continuamos apoiamos a ação, né, de retomada. Decidimos que teríamos que ter um grupo, mas que fosse à parte do sindicato e que pudéssemos atuar fora desse movimento mais próprio do sindicato. E aí surge o CAT, né, a história do CAT, e eu continuei nesse caminho, acompanhando o povo. Uma história lá que volta lá no movimento estudantil, que ainda não estava ainda tão frequente, né? E não existia CAT, não tinha a história do sindicato na minha vida, é que quando eu estava ainda na faculdade, meu pai foi avisado muitas vezes por amigos deles, fazendeiros, inclusive os meus 2 tios, que tinham uma certa referência, e tinha um que não gostava de mim de jeito nenhum, não podia me ver, ele fazia careta, e eu sabia por quê. Né? Ele também sabia. E o meu pai foi avisado muitas vezes que eu andava com comunistas, que eu andava com subversivos, e que meu pai precisava ter cuidado com isso. Né? Meu pai me bancava e eu não estou fazendo nada de diferente, de errado, e discuto e gosto de discutir. Até que um dia meu pai descobriu que o namorado da minha irmã, que não era mais nova ainda, que depois eu tive 2 irmãos menores, era um cara da polícia, do P2, que o pessoal da faculdade colocou para me vigiar através do cara, né? Assim, eu não fazia nada, porque o movimento aqui em Valadares, a gente correu da polícia só uma vez, embora tenha sido muito forte isso, né? Só uma vez. Aqui em Valadares, né? Só uma vez, embora tenha sido muito forte, em Valadares isso não... Mas foi muito desfocado esse movimento estudantil, porque de alguma forma também o movimento pela terra e a história de 64 estava, e ainda hoje está muito presente na memória aqui. O pessoal que sabe do ódio que os fazendeiros têm ao movimento sem terra, a todo mundo que fala da terra, do pequeno, o ódio que isso traz, ao incômodo que isso traz, né? E eu sempre incomodei onde eu fui, porque eu sempre falei nisso. E onde que eu acho que onde que começou isso? Quando eu era menina, então, quando eu vim para Valadares, 8 anos de idade, eu estou contando uma história que o pessoal aqui do CAT alguns não sabe. Quando eu tinha 8 anos, nós mudamos de Goiânia para Valadares, né? E o meu pai veio, deixou de ser tropeiro, com o dinheiro que ele tinha juntado lá com as tropas e tal. Ele juntou o dinheiro para comprar a terra aqui. Só que naquela época, 1965, eu cheguei aqui em 65, foi 60, logo depois do movimento, né, do golpe militar. Meu pai não tinha o dinheiro suficiente para comprar a terra, então ele alugava a terra. Aquele negócio que começou com os caras aqui, né? Que alugava a terra e botava o boi lá para comer o colonhão, engordava o boi e vendia. Foi assim que meu pai foi juntando o dinheiro dele para comprar depois a terra que ele pôde também, né? E aí eu me lembro de ir na fazenda do Ministério, isso é muito forte na minha memória. De ir na fazenda do Ministério e onde o meu pai tinha arrendado um pasto. E eu tinha 9 anos, e ele falava, eu perguntava, de quem que é essa fazenda? Porque a referência que eu tinha de fazenda era do meu avô, naquela propriedade lá no Meloso, lá em Dores de Goiânia, né? E meu pai falava, essa terra é do governo. Eu falei, mas como assim? Era uma terra do governo, mas todo mundo tem boi aqui. Né? O senhor tem boi aqui, o outro fulano tem boi aqui. Mas como que a terra é do governo? Eu entendia isso, né? Como é que era esse negócio? Então, eu só fui entender isso, que era uma terra do voluta, que teve uma luta, que teve uma tensão em relação a ela. Eu só fui entender aqui quando eu estava na faculdade. Quando eu voltei a estudar aqueles processos, a entender aqueles processos. Então eu lembro que eu perguntava de quem que era aquela terra, não obtinha uma resposta que me satisfazia, achava estranho,
meu pai usar uma terra que não era dele, né? Era do governo, como ele dizia, né? Mas eu só fui entender esses processos, entender isso muitos anos depois, né? E desde então, desde o meu entendimento, eu optei por um lado. Que beleza. Eu optei por um lado, que nunca foi muito bem entendido, não, mas foi respeitado pela minha família, e mesmo depois que meu pai já estava mais velho, e mesmo antes dele falecer, ele entendia isso. Ele me respeitava muito e as coisas que a gente fazia. E depois, quando eu casei com a Arufa, a coisa ainda ficou meio assim, todo mundo sabia, né? Dos lados que a gente está. Então, assim, a minha chegada nesse movimento tem isso, né? Eu nunca tive as dificuldades que meus amigos aqui tiveram, mas eu sempre tive uma proximidade, né, humana com isso muito forte. Bom, como que eu conheci esse APT? Então foi assim, através da Madalena, através da Fisica, através do Joaquim, que puxaram o movimento para cá e eu já estava no CAT. Então foi o meu primeiro contato. Eu sempre acompanhei esse PT assim, na ação. Eu nunca fui para as, né? Nunca nem fui chamada, eu acho que também eu não ia, porque eu teria medo. Eu já queria, né? Mas eu sempre tive nesse apoiamento junto com o CAT. Então o que eu demandava do CAT, como eu era das sócias fundadoras do CAT e muito ligada a isso, eu sempre dei meu apoio e acompanhei toda a luta através disso aí. A Maria fala que é do medo, eu morria de medo, porque teve algumas reuniões lá na minha casa, né? E eu morria de medo. Quando a Arufa me avisava, hoje vai ter uma reunião, eu aqui, ai meu Deus, ai meu Deus. Vai chegar e vai pegar todo mundo aqui na minha casa. Na minha casa. E aí eu falo assim, vamos fazer reunião lá que ninguém vai. Isso, e era muito engraçado isso, vamos fazer reunião na cada tempo, porque ninguém vai desconfiar, de fazendeiro. Filha de fazendeiro, como é que vai ter lá? Desconfiado que vai ter uma reunião lá. Então, assim, é uma experiência, assim, não é a experiência do pessoal que teve lá na lona, que teve enfrentando a polícia diretamente, né? Mas ao mesmo tempo é uma experiência de uma pessoa que sai de um outro mundo, né? Embora a roça sempre esteve dentro de mim, que as minhas referências são de lá, que eu cresci na roça, né? Mas é um outro enfrentamento, também enfrentar outros valores, né? Outros posicionamentos familiares e sociais, né? E dos meus amigos, dos meus conhecidos, mas eu fiz isso naturalmente, né? Tanto que eu estou aqui no CAT desde então, e não me furto a falar disso e nem está presente, de forma nenhuma. Ô Terezinha, muito obrigado por esse depoimento, e você me faz lembrar muito, acho que na história, quer dizer, a história da humanidade é em grande parte uma associação de impérios e as classes, né? A classe oprimida e injustiçada e a classe dominante do outro lado, mas nós temos muitos exemplos na história também de pessoas que conseguiram nascer numa classe e optar pela outra, né? Quando tá te ouvindo, eu estava lembrando assim, por exemplo, Mahatma Gandhi teve a oportunidade de estudar lá na Inglaterra. Não era qualquer indiano que podia ir estudar lá para a metrópole, né? Fidel Castro também fez advocacia, né? Che Guevara, médico, numa família significativa lá, né? Eduardo Suplicy também. Quando eu morava em São Paulo, eu ouvi várias vezes assim, Eduardo é o patinho feio da família, né? Marta também me abandonou, né? Que pena! Você, Giovana, está me colocando numa situação lisonjeada e muito constrangedora, porque essas pessoas aí são muito grandes. São muito grandes, não, mas continua, né? Não. Na verdade, meu pai... A gente tem o tempo todo a tentação de vacilar. Sim. Né? Sim. Então não volte atrás. Não, meu pai nunca foi grande. Meu pai nunca foi grande proprietário. Né? Meus tios, sim, esses dois tios especialmente, que eu citei o nome deles aqui. Mas o meu pai, tanto que a fazenda Califórnia, depois teve um problema lá que um dos filhos desse tio Davi, parece que eram os donos lá, né? O Paulo.
Eu não sei como é que é. Paulo Brito. Morar em Belo Horizonte. Eu não lembro, mas parece que era dos proprietários, eu não lembro muito bem como é que era a história dele, não é? O meu pai é igual toda a família que tem aquela história do lado rico e do lado pobre. O meu pai sempre foi daquele lado que teve menos condição, não era pequena, mas era menos condição. E eu achava que esses dois tios, eu na minha juventude, na forma como eu observava o movimento da minha família, eu achava que o meu pai era aquele patinho feio, que ninguém achava que nunca ia dar nada na vida, e ele vivia, gostava ali desses tios, que eram irmãos da minha avó, mas o meu pai nunca teve essa ganância que eles tiveram, muito pelo contrário, né? Eles sempre quiseram mais, e o meu pai fez aquilo que ele achava que estava bom para ele e para nós que somos 6 filhos. Então, assim, ele não teve e ele nunca participou, até onde eu sei, desse movimento aqui desses fazendeiros, né? Até onde eu sei, até onde ele contava, e a minha mãe contava, muito pelo contrário. Ele se furtava dessas discussões onde esses maiores estavam. Meus tios, inclusive, criticavam, falavam que ele queria pouco. Ok. Terezinha, eu vou fazer uma perguntinha, já que você não vai poder estar conosco aqui após, que é uma última pergunta que eu vou fazer para todos após a gente ouvir os depoimentos aqui. Da posição sua, que não foi agente da CPT, nem remunerado e nem voluntário, mas acompanhou e teve notícia, olhando hoje para trás, você acha que a luta da CPT na região aqui do Vale do Rio Doce foi significativa, importante? Ou se, pelo que você ouviu, assim, teria que ter sido bem diferente? Que palavrinha você Eu acho que sugere? devia ter sido exatamente como foi. Corajosa, ousada, porque enfrentar os fazendeiros aqui, pelo que a gente sabe das histórias, pela documentação que existe, não era uma coisa fácil. O nível de violência aqui no Vale do Rio Doce sempre foi alto. Então, os documentos, por exemplo, tem no INCRA, que fala sobre os processos de terra, de registro de terra, eles mostram a violência que houve. Os pesquisadores que quiserem, e se vocês quiserem uma hora olhar lá no INCRA, tem o Aruf, tem pesquisado algumas coisas, tem os artigos deles interessantes, que mostra, por exemplo, Aruega, né? Tem lá o documento, fulano, o fazendeiro fulano de tal, que expulsou o camponês fulano de tal, e que depois o camponês perde tudo, não consegue nada. Isso está muito bem registrado, não está contado, está contado oficialmente, né, pela fala do fazendeiro, não está contado pela fala do camponês, do trabalhador. Mas a gente sabe da violência que foi isso, então acho que a CPT foi muito ousada de ter encarado, mesmo que seja nos anos 80, né, 90, de ter encarado esse grupo aqui em Valadares, que ainda hoje é muito forte. Né? E ainda hoje falar no Sem Terra, falar nos assentamentos, falar na reforma agrária ainda é um tabu. Né? Mesmo as novas gerações, os filhos de fazendeiros, os pais deles deixaram como herança para eles não só a terra, muitos pobres, porque não conseguiram fazer nada dela. Pobres em termos, né? Perderam muita coisa, mas com o ódio na cabeça. Então é uma ousadia a CPT estar aqui ainda. Ok, muito obrigado, Terezinha. Estão registrando aqui Gilvander, hoje dia 7 de março de 2018.